falar. Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre a relação fundamental da divisão. Algumas vans, aí nós temos esse exemplo, deverão levar 115 pessoas a uma festa. Cada veículo pode transportar no máximo 8 pessoas. Quantas vans serão necessárias para transportar todas essas pessoas? Aí acontece a divisão que está feita, que você pode até tentar fazer com a ajuda do seu professor. Nessa divisão, nós percebemos que se fossem usadas 14 vans, sobrariam 3 pessoas. Por isso, para levar todas as 115 pessoas, será necessário no mínimo de 15 vans. Para verificar se efetuamos corretamente uma divisão, nós podemos recorrer à operação inversa, que seria a multiplicação. Observe que nesse caso, 115 é o dividendo, 14 é o quociente, 8 é o divisor e 3 é o resto. Essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão, ou seja, o conteúdo que nós estamos estudando. Isso, gente, vai estar na página 69 do livro de vocês. O dividendo, ele é igual ao quociente multiplicado pelo divisor somado com o resto. Veja só, na relação fundamental da divisão, você sabe como é a relação fundamental da divisão? É estruturada a relação fundamental da divisão? Agora, descubra. A divisão é um quadro, é uma das 4 operações da matemática. Ou seja, nós temos a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. E ela é representada pelo seguinte algoritmo. Olha aí, ó. O dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Esses são os algoritmos utilizados na divisão. Para compreender melhor as utilizações desses algoritmos, acompanhe os exemplos a seguir. Vamos olhar esses exemplos. Utilizando o algoritmo da divisão, obtenho o resultado das divisões abaixo. Eu tenho 24 para dividir por 2. Olha aqui o 24 dividido por 2. Eu coloquei o 24, eu dividi ele pelo número 2, vai me dar um total de 12. 12 vezes o número 2 deu esse 24, e 24 menos 24 ficou 0. Então, eu tenho dividendo, 24, o divisor, o número 2, o quociente é o 12 e tenho o resto, que é 0. Aqui nós temos mais uma, 34 dividido por 2. O 34 dividido por 2 deu 17, que vai multiplicar 17 vezes 2. Vai dar o mesmo 34 menos 34 menos 34, 0. Eu tenho 34 no dividendo, 2 no divisor, 17 no quociente e o meu resto foi 0. Estive fazendo continhas exatas. Quando o resto é 0, eu tenho uma divisão exata. O algoritmo da divisão, olha só, também pode ser representado de forma horizontal, por meio de uma igualdade. Esse método é chamado de relação fundamental da divisão, quando eu tenho um dividendo que vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Toda vez que aplicamos essa relação, podemos descobrir o valor do dividendo desde que se conheçam os demais valores. Veja os exemplos. Descubra o valor do dividendo sabendo que 5 é o divisor e o quociente é 12 e o resto é 0. Como eu saberia? Eu iria fazer a seguinte multiplicação: 12 vezes 5. 5 vezes 2, 10, eu boto 0 e levo 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6, 60. Utilizando essa relação de divisão, nós obtemos esse valor. O dividendo seria 60. 60 dividido por 5 daria 12 no quociente e o resto seria 0. Com a ajuda do professor, vamos praticar um pouco dessa relação fundamental da divisão?